Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 2 de setembro de 2020, são 21 horas e 18 minutos. Lição número 1 da classe de juvenis do dia 4 de outubro de 2020. O que é avivamento? Essa classe de juvenis estará estudando avivamento para a juventude. O que é avivamento? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. O livro de Aos Romanos não foi escrito por Paulo, ele foi escrito por Técio, mas a autoria é de Paulo. O que é avivamento? Avivamento é avivar-se, é dar vida a alguma coisa, é atear fogo, acender algo. Então é o que nós precisamos, ter uma renovação na nossa vida, no nosso entendimento. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve uma transformação no seu caráter quando se encontrou com o Senhor Jesus. Da mesma forma, Zaqueu também teve uma transformação na sua vida depois que se encontrou com o Senhor. Então vemos que o avivamento só vem através da transformação. Não adianta alguém ter os dons espirituais, mas não ser transformado. Introdução. O profeta Ageu foi um grande avivalista do seu tempo. Com uma mensagem encorajadora, o profeta estimulou o povo à reconstrução do templo. A geração do profeta havia esquecido o propósito de Deus, pois em seus corações reinava apenas o secularismo. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas e esta casa há de ficar deserta? Com mentes e corações cauterizados pelo secularismo, o povo necessitava de um verdadeiro avivamento. Vemos aqui no livro do profeta Ageu que o povo estava secular, estava secularizado, estava mais se importando com as suas casas. Não que isso não seja importante, é claro que é importante você ter o entendimento de ter uma casa melhor, uma moradia melhor. Entretanto, a questão aqui não é essa. O ponto aqui é porque estavam deixando a construção do templo em segundo plano, na verdade em plano nenhum, porque não estavam construindo o templo, estavam mais preocupados com os seus lares. Então aqui Ageu, o profeta Ageu foi um grande avivalista do seu tempo, apesar de dar muita idade. Provavelmente Ageu estava com 80 anos. O conceito: quando o ser humano está morto. No Éden, um caminho de independência e alforria em relação à vontade de Deus foi traçado. Ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, contrariando o mandamento do Criador, o homem deixou claro que a vontade de Deus havia ficado em segundo plano. Muitas pessoas dizem que Adão e Eva comeram do fruto da árvore da vida, mas não foi da árvore da vida, foi a árvore do conhecimento. Vemos aqui que tanto Adão quanto Eva, apesar que a culpa sempre vai recair sobre Adão, Adão sempre será o responsabilizado pelo ato, mas vemos que a vontade de Deus foi deixada para segundo plano. E por que isso? Porque o homem achou que ele poderia viver sozinho, autossuficiência, que não dependesse de Deus, não dependesse de obedecer o mandamento direto de Deus. Deus deu um mandamento direto, deu uma ordem direta e eles descumpriram esta regra, este mandamento, esta ordem. Então vemos o quão triste foi o fim de Adão e Eva num quesito humano, num quesito também até espiritual, num todo. Então vemos que grande foi a queda do homem devido ao fato de deixar o plano de Deus em segundo lugar. Não queriam obedecer a Deus, à vontade de Deus. Um avivalista usado por Deus. Na leitura bíblica em classe da presente lição, somos remetidos à reconstrução do templo. Inicialmente, no primeiro capítulo de Ageu, podemos perceber que o povo havia deixado que a sua vontade sobrepusesse a vontade de Deus. Assim, a reconstrução do templo deixou de ser uma prioridade.
para a nação, a fim de dar lugar à construção de casas particulares. Então vemos aqui na questão aqui do homem. O homem sempre quer a sua vontade. O homem nunca quer obedecer à vontade de Deus. O homem sempre vai relutar contra a questão da vontade de Deus. Vai sempre querer ir contra a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é perfeita. Entretanto, há um preço a se pagar. Quando você é chamado para algo na obra do Senhor, você vai ter que pagar um preço. Então vemos que nem todo mundo quer pagar o preço. Vemos a questão com Moisés, por exemplo, com Jeremias, que queriam pular fora do barco, queriam uma outra situação, queriam dar desculpas e deram desculpas ao Senhor. Por quê? Porque cada um quer viver a sua própria vontade e vivendo na desobediência a Deus. Definição básica. Ora, cada geração de cristão tem uma parcela de responsabilidade com a obra de Deus, pois devemos esperar que o Altíssimo faça a sua vontade na terra. Como igreja, somos convidados a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando falamos de avivamento, pensamos em vários nomes. Entretanto, o nome principal do avivamento é o seu. Sim, Deus pode avivar o lugar onde você mora através da sua vida. O avivamento ele precisa partir de cada um. Por quê? Porque cada geração de cristão terá a sua responsabilidade de fazer a obra, de ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Então você pode e deve dar lugar ao Espírito do Senhor, porque certamente você fará toda a diferença no lugar onde você mora, independente da idade que você tenha. Uma reflexão pertinente. Uma das grandes marcas do avivamento é o retorno à vontade de Deus, pois o melhor lugar para estarmos é no centro de sua vontade. Como está a vontade de Deus em sua vida? O Evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, sempre iremos, a carne tende para as coisas da carne e o espírito para o espírito, claro. Então, há sempre esta guerra dentro de nós. E quem é que vai sair ganhando neste negócio? A águia, por exemplo, ela geralmente põe 2 ovos. Então, certamente, nasce 2 filhotes, claro. E certamente a águia sai para poder prover o alimento para os seus filhotes. E é interessante uma questão, porque a águia, quando ela volta para alimentar os seus filhotes, sempre tem um engraçadinho que come mais do que o outro, se alimenta mais do que o outro. E sabe qual é a tendência disso? Sabe o que acontecerá? Acontecerá o seguinte: quando eles crescerem um pouquinho mais, aquele que se alimenta melhor, ele sobreviverá, e o outro morrerá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós somos assim também. Nós deixaremos aquilo que nós alimentarmos mais é o que vai sobreviver. Se nós alimentarmos mais a nossa carne, ou seja, a nossa vontade, o Senhor, a vontade de Deus, ficará de lado. Mas se nós alimentarmos mais a vontade de Deus, certamente a nossa vontade ficará de lado e o Senhor será glorificado. A importância do avivamento. Uma análise crítica. Os nossos púlpitos estão tão longe do Calvário quanto do Sinai. A pregação da doutrina foi substituída por assuntos de preferências pessoais de cada pregador. Está aqui um grande problema, um grande dilema da igreja atual. Muitos púlpitos hoje não se pregam mais a sã doutrina, a palavra do Senhor como de fato ela é. As pessoas, os pregadores, tendem mais a falar das suas preferências, dos seus assuntos preferidos, vamos assim dizer. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio ao coração. E pregadores cheios de si, amantes de si mesmo, que não tem nada de Deus para passar para a igreja do Senhor. Então vemos os nossos púlpitos, muitas das vezes, eu sei que não são todos, mas eu digo a grande massa esmagadora de pregadores hoje,
principalmente esses novos que estão surgindo hoje, têm muita preocupação com seus próprios assuntos, com suas próprias coisas, o seu coração, aquilo que ele deseja naquele momento, e não de passar a sã doutrina, a palavra como de fato ela é. A presente constatação, ao olharmos para a igreja do século 21, à luz do profeta Ageu, percebemos alguns pontos negativos, apontados há muito tempo por pastores do passado, onde esses servos de Deus previam problemas agravados em nosso presente século, uma realidade que nos leva a afirmar que necessitamos de um urgente avivamento. Quando falamos de avivamento, há uma coisa a se dizer, que é o mais correto a de dizer: sem arrependimento não tem avivamento. Se alguém não se arrepende, não há como ter avivamento na vida dessa pessoa. Então vemos que aí está a questão do contraste do profeta Ageu e os dias atuais. Hoje as pessoas não querem mais se arrepender dos seus pecados. Cada um justifica o seu pecado usando como exemplo o pecado de outrem, o que não é assim que tem que ser. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque sem arrependimento não há avivamento. Há avivamento em detrimento das riquezas materiais. Certo teólogo da Idade Média, ao contemplar todos os tesouros do Vaticano, acumulados através dos séculos, comentou: já não podemos dizer como Pedro e João, não temos prata nem ouro, e ousadamente completa, mas também não podemos dizer, levanta-te e anda. Quem está avivado é porque teve arrependimento, e aquele que está avivado está dentro da vontade do Senhor. E aquele que está na vontade do Senhor tem uma vida de jejum, oração e leitura da palavra. Então ele é cheio do poder do Senhor. Então ele pode sim, com a autoridade dos altos céus, dizer: levanta-te e anda. No entanto, nos dias atuais, vivemos uma igreja próspera. Próspera no sentido financeiro, próspera no sentido de ter dinheiro. No entanto, não tem poder. A igreja pode tanto ter muito dinheiro, como ter também poder dos altos céus. Não há nenhum erro nisso. A grande questão, o grande questionamento é que muitas das vezes, ou talvez todas as vezes, a igreja que tem muito poder aquisitivo, é uma igreja financeiramente próspera, ela não tem poder dos altos céus. Ela é apenas uma igreja rica na questão do ouro e da prata, apenas rica num quesito financeiro. E a nossa riqueza não é essa, a nossa riqueza está no Senhor, a nossa herança é o Senhor, a nossa salvação em Cristo. Avivamento pessoal e coletivo. Deus aviva seu povo. Chegamos ao capítulo 2 do livro do profeta Ageu. A obra do tempo foi concluída. Deus avivou seu povo, que recebeu dele promessas divinas e o convite para olhar para frente, pois todo avivamento deixa um legado. Se todo avivamento deixa um legado, qual é o legado que você está deixando para as pessoas que virá depois de você? O que você tem feito de concreto para demonstrar que de fato você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa no Senhor, uma nova pessoa em Jesus? O que o Espírito Santo transformou a sua vida? A Bíblia vai falar em João 16:8 que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou o mundo, né? Então nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E qual é o nosso entendimento? O nosso entendimento é que o Senhor é o nosso Salvador. É Ele que detém todo o poder nos céus e na terra. Nós somos servos dele. Então se Ele mandou fazer, nós faremos. Se Ele não mandou fazer, nós não faremos. Se Ele mandou falar, nós falaremos. Se Ele não mandou dizer, nós também não diremos. O avivamento nasce em pessoas. Porém, vale destacar que os grandes avivamentos bíblicos e mundiais nasceram primeiro individualmente, em pessoas cujos corações arderam pela presença de Deus, onde as mentes não se conformaram com o sistema do mundo, pessoas longe dos holofotes de seu tempo e como profetas entre seus contemporâneos, foram levantados por Deus para mudar nações inteiras.
Eu disse no início que avivamento é tacar fogo, é atear fogo, pôr fogo em alguma coisa, é avivar, tornar vivo. E aqui há uma questão bastante curiosa, bastante interessante para nós, que o avivamento geralmente sempre surge primeiro numa pessoa. Quando você está, por exemplo, numa fogueira e você tirar uma brasa dessa fogueira, você pode criar um incêndio, um outro incêndio com apenas uma brasa. E o mesmo acontece conosco. Eu não estou dizendo para você sair por aí tacando fogo nas coisas, não. Vai devagar. Não é assim. Estou falando aqui num sentido espiritual. Então, quando nós tiramos uma brasa de uma fogueira, nós podemos fazer fogo em outro lugar. Por quê? Porque o fogo que nós levamos acaba acendendo em outro lugar. E nós, da mesma maneira, quando você é aceso pelo fogo do Espírito Santo, esse fogo pode chegar a outras pessoas. E nós veremos agora a seguir que algumas pessoas aconteceram isso com essas pessoas. E certamente acontecerá com você. Por quê? Porque o Espírito Santo continua batizando hoje, o Espírito Santo continua atuando hoje. Então, este fogo, este avivamento ainda não cessou e não cessará enquanto a igreja estiver aqui na terra. Busquemos o avivamento. Semelhantemente como a palavra veio por intermédio do profeta Ageu, sendo ele o canal do agir de Deus, ao olhar para os avivamentos históricos também percebemos nomes como John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Martinho Lutero, Florence Crawford, Daniel Berg e Gunnar Wingren, entre outros, como meios usados por Deus para sacudir gerações. Precisamos primeiramente buscar esse avivamento para as nossas vidas. Eu quero dar um destaque aqui para John Wesley, que foi através de John Wesley que nasceu a Escola Bíblica Dominical. Então vemos que o avivamento, ele é algo que muda a vida das pessoas. As pessoas são transformadas pelo avivamento. E avivamento, é bom que deixa claro que o avivamento não é aquela questão de você estar num templo, numa igreja, né, num templo, ou numa praça, num show cristão, por exemplo, onde as pessoas cantam e tocam e acontece aquele pula daqui, pula de lá, e palmas daqui, palmas de lá. Não estou dizendo aqui que você não possa fazer isso, não é isso aqui o ponto. Claro que você pode se alegrar da sua forma, da sua maneira, apesar que essa aí não seria necessariamente uma maneira de agradar a Deus, de louvar ao Senhor, mas eu entendo que você pode extravasar assim. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Por quê? Porque geralmente quando as pessoas vão num show desse, quando volta não tem transformação. Quando sai desse show não há transformação. A pessoa continua sendo da mesma forma que era. E o avivamento, ele transforma a pessoa. Então precisamos ter essa diferença. Para concluir, segundo o relato descrito no livro Heróis da Fé, de Orlando Bauer, publicado pela CPAD, o evangelista D.L. Moody, ou simplesmente Moody, escutou um sermão de Varley que dizia: o mundo ainda não viu o que Deus fará para e pelo homem, inteiramente a ele entregue. E Moody disse consigo mesmo: ele não disse por um grande homem, nem por um sábio, nem por um rico, mas simplesmente por um homem. Sim, estou resolvido a fazer todo o possível para ser este homem. Diante do que estudamos nesta lição, reflita: você deseja estar neste avivamento que pode impactar a sua vida e transformar a sua geração? Então vemos aqui a importância do avivamento. Quando você é avivado, você leva este fogo do Espírito a outras pessoas. Você transforma a vida de outras pessoas através do seu bom testemunho diante da sociedade, diante de Deus, diante da igreja. Então que você tenha esse comprometimento, tenha esse interesse de ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que assim você seja avivado, seja cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo na sua vida. E mais uma vez eu vou dizer que mesmo nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando. Ele não deixará de atuar enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!